Oi, galerinha do YouTube, tudo bem? Sumida, mas agora eu voltei e voltei com um quadro novo. Dessa vez eu voltei com um quadro mais educativo, porque antes eu só postava vídeos de viagens. Eu espero voltar a continuar postando vídeos de viagens, só que vai demorar um pouco mais, porque no momento eu não estou nessa vibe de viagens e tudo mais. Mas eu vou voltar com novos quadros e um deles vai ser toda semana. Toda sexta-feira eu vou postar, depois eu ainda vou definir um horário, mas vai ser sobre livros, resenhas de livros que eu li, que eu acho que é super interessante. E vamos lá, então o nome do quadro é A Arte e a Liberdade. Eu achei muito legal essa junção dessas duas coisas, porque acredito que a leitura, a escrita, a arte de fazer mesmo um livro, ele é uma arte e traz conhecimento para nós, e o que é muito libertador. E é através disso que eu venho fazer um novo quadro e sobre os livros que eu li e como eles têm me ajudado e como eles podem ajudar vocês. Espero que ajude. Então, começando com o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Eu nunca lembro o nome dos autores direito, daí eu sempre leio. Cara, esse livro, ele é muito bom, sério. Eu conheci ele, quem me indicou ele foi a Isabela Matti. Para quem não conhece, é uma influência de empreendedorismo, ela é criadora de conteúdo da educação, entre várias outras coisas, outras empresas que ela tem. E eu sou muito fã dela, eu sou fanática pelas coisas que ela posta e tudo mais, e eu acompanho tudo dela, do podcast, das redes sociais, de todas as redes possíveis. Ela me ajuda muito na questão de... Comprei os cursos dela também, de questão de empreendedorismo e da educação, como a educação transforma. E no mundo digital. Li o livro dela também, enfim. Aí um desses podcasts que eu assisti dela, ela tava falando de alguns livros que ela indicaria para quem quer começar na carreira do empreendedorismo, que é a qual eu tô me ingressando. E aí... ela indicou alguns livros e eu resolvi ler esse livro. Na época que eu comecei a ler esse livro, eu já tava pensando em empreender. E aí eu falei assim, por que não? Aí eu comecei a ler esse livro e eu acho que esse livro, ele é um dos melhores livros para quem quer empreender, para quem quer ter visões de correr atrás dos seus sonhos. Porque é um livro que fala sobre muitas marcas, como a Apple, a Harley, a Microsoft, a Dell. Ela fala de várias marcas gigantescas e explica por que elas são o que elas são. Lá ele conta as histórias, né, dos fundadores e da história, por exemplo, da Apple, por que os clientes da Apple são como são até hoje. São mais do que clientes fiéis, são pessoas que colecionam, são pessoas que defendem com unhas e dentes, são gente que faz propaganda de graça. Quem nunca teve um amigo, ou uma amiga, um conhecido, alguém que você já viu, a pessoa falar assim, nossa, é o melhor telefone da vida, é não sei o quê, tipo assim, defender com unhas e dentes, e a pessoa não tá ganhando nada de publicidade disso. Como várias outras marcas, como a Harley, lá no livro até menciona que tem gente que até tatua o símbolo da Harley no braço. Aí como que isso vira até um fanatismo por conta dos clientes. E como isso pode acontecer? Como que de clientes virarem fãs, virarem fanáticos pela marca. E aí ele vai contando toda a história dessas marcas, como que começou, quantos nãos tiveram, quantos prejuízos, quantas coisas deram errados, quantas coisas deram acertos. Vou contando também um pouquinho da história dos fundadores. Depois disso, eu sou muito curiosa com essas coisas. Então, eu até depois assisti no YouTube mesmo algumas resenhas falando, explicando o nome de cada desses fundadores, como que foi a história deles, como que eles eram, como que eles pensavam. Eu sou muito curiosa com essas coisas, gosto muito de entender como que umas pessoas que se destacaram tanto no mercado, no mundo, pessoas consideradas como gênias mesmo, como que funcionava a cabeça deles, tudo que eles passaram na vida, porque a gente olha a história dessas marcas e a gente vê uma coisa meio glamorizada, né, que deu certo e tudo mais, mas isso é o final do processo, né, tem todo um perrengue por trás, teve vários nãos que aconteceram, teve várias
vários processos que a gente precisa entender e que hoje em dia nas redes sociais a gente tá acostumado muito a ver o sucesso, as coisas aceleradas, e quando acontece pra nós na vida real, a gente fica se sentindo que é só com a gente e isso desestimula a gente respeitar o tempo do processo. Então, por isso que eu sempre gosto de estudar a fundo para entender essas outras partes do processo que não é tão mostrada, né, nas redes sociais, pra gente também entender que não é só com a gente que tem desafios, não é só com a gente que passa perrengue, que demora mesmo. Depois, se vocês quiserem pesquisar a história da Gucci, a história da Prada, também tiveram várias coisas assim que na internet não é tão glamorizado hoje em dia, não é tão mostrado hoje em dia, é mais glamorizado, né, que são marcas de luxo e tudo mais, mas também teve outros enredos, né, que também, como se diz, não foi tudo mil maravilhas para dar certo a marca em si. Outra também que eu indico para vocês assistirem, o filme do Facebook, que é muito interessante para quem tá buscando conhecimento sobre empreendedorismo, tá buscando consumir entretenimentos que ajudem a estimular, né, sobre empreender, sobre correr atrás dos seus sonhos e tudo mais. Eu gosto muito de consumir esses tipos de conteúdo que vão me dando estímulos assim e tentando entender como que funciona a cabeça das pessoas do gênero. Então, vou estar sempre trazendo aqui nos meus quadros aqui do YouTube resenhas de livros, de série, enfim, sempre voltada a coisa assim que a gente vai evoluindo, tanto do empreendedorismo como evolução pessoal. Enfim, voltando para o contexto, né, qual que é o intuito, né, do livro, que comece pelo porquê. Então, depois de contar todas as historinhas dessas marcas gigantescas e por que elas são o que elas são e por que elas alcançaram esse pódio e diferenciaram dessas marcas e são ainda muito gigantes no mundo até hoje, ela vai contando que todos esses fundadores dessas empresas, elas tiveram os seus porquês muito bem definidos. E como é importante, quando você vai abrir uma empresa ou correr atrás de algum sonho seu, é importante você definir muito bem o seu porquê. O porquê que você está fazendo isso. E isso me levou a uma análise muito profunda. Quando eu tava lendo o livro e depois, e até hoje, eu ainda analiso muito bem isso. Qual que é o meu porquê? Por que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter um porquê e tem que tomar atitudes, assim como tomar atitudes que assim como vai gerar consequência. Por exemplo, assim, pra você sair do meu emprego, eu teria que sair do meu emprego, perder o salário fixo, uma coisa segura, para ir correr atrás do empreendedorismo, que eu poderia ganhar mais, que eu poderia ter mais liberdade, que eu poderia fazer mais meu tempo, que eu poderia usar minha energia de outra forma, mas tem outras coisas que eu perco, assim como tem outras coisas que eu ganho. Então, toda ação tem uma consequência. Então, quando você tem um porquê bem definido, é muito mais fácil você tomar a decisão, porque você sabe que o seu porquê é aquele e nada mais passa por cima. Assim como também ele é muito mais forte para você não desistir. Assim como na carreira do empreendedorismo e tudo na vida, a gente não é fácil. Para quem não nasceu com os privilégios, né, privilegiado, assim, todo mundo tem problema. Eu também acho que não é só quem tem privilégio, mas quem tem privilégio ganha mais. Enfim, esse é assunto para outra pauta. E aí, então a gente vai sempre ter dificuldades, vai sempre ter momentos que a gente vai desistir, vai sempre ter momentos que vai ser, meu Deus, isso aqui não dá certo, pode ser que eu tenha me arrependido, talvez eu tenha feito uma burrada, talvez não era pra ser, momentos difíceis que faz a gente desistir, a gente se sente desestimulado. Eu acredito que eu ainda não tô empreendendo, mas acredito que na carreira do empreendedorismo vai ter momentos difíceis assim, que você vai se pegar pensando em desistir, e quando você tem o seu porquê bem definido, é isso que o livro ele fala muito, você olhar pra dentro, você refletir e falar assim, tá, pra que você tá fazendo tudo isso? Por que você fez tudo isso? Pra quê? Como? Então ele faz várias leituras, ele aguça bastante a gente questionar os nossos porquês de a gente estar fazendo tudo isso e como a gente ser fiel ao nosso porquê de estar fazendo tudo isso, e isso ajuda muito. Então, eu sempre penso, até hoje, no momento que eu penso, meu Deus, será que eu fiz merda? Será que eu fiz alguma coisa? Ou será que vai dar certo? Ou eu acredito que no futuro eu também vou pensar, meu Deus,
tá muito difícil, talvez eu vou desistir. Aí eu vou lembrar do meu porquê e eu vou me agarrar nele, porque o meu porquê tá tão bem definido depois que eu li esse livro e até hoje, depois de ter levado pra análise também, pra terapia, e eu reflito, né, todos os dias sobre isso, os meus porquês, por que que eu fiz isso, por que que eu larguei mão de tudo isso, por que que eu fiz, tipo assim, qual que é o intuito de eu, tipo, abrir essa empresa? Pelo quê? Por que que me motiva a estar fazendo isso? Entendeu? Então, são essas pautas que o livro traz pra você começar a analisar dentro de si. E aí, tendo ele tão bem definido, e quando você vai pensar em desistir, você lembra no seu porquê. E seu porquê for tão forte a ponto de você falar assim, não, eu não vou desistir porque o meu porquê é esse. E nada é maior do meu porquê. Meu porquê é tão forte, eu tô fazendo por mim. E é isso, eu não vou desistir porque esse é meu porquê. Ele, tipo, te resgata lá na raiz pra você não desistir. Então, é um livro que... E até pra você se entender também, porque tem muita gente que abre empresa, ou começa a gerar conteúdo, ou começa a trabalhar em outra empresa, começa a fazer alguma coisa assim dos sonhos que quer muito, que acha que é dos sonhos, enfim, que quer muito, que deseja muito, e ela não tem o porquê bem definido, então é muito fácil você desistir, é muito fácil você só ir de, tipo assim, de acordo com a onda. Então, quando você tem seu porquê bem definido de tudo na vida, é muito mais fácil você saber o que você quer, você trajar um plano, você mapear prazos e coisas, você não desistir. Então, esse é o livro que foi muito importante pra mim quando eu li ele, está sendo muito importante pra mim, e acredito que no futuro também vai ser muito importante pra mim. Sempre quando eu pensar em desistir, ou eu pensar em qualquer dificuldade, ou qualquer coisa na vida, ou quando eu for fazer um novo projeto de alguma outra coisa que eu vou precisar me arriscar, eu vou lembrar do meu porquê. E é importante também vocês mapearem esse porquê, deixar ele bem claro na cabeça de vocês, pra vocês não desistirem e lembrar todos os dias por que que vocês estão fazendo tudo que estão fazendo, por que que desistiram de tudo que desistiram, por que que correram atrás de tudo que estão correndo. Então é isso, basicamente, essa foi a resenha do livro. Leiam, eu super recomendo. E depois eu vou trazer mais livros, mais resenhas. E já comenta aqui, já compartilha, já se inscreve no canal para que eu possa entregar mais vídeos assim, educativos, que possam ajudar mais pessoas. E já comenta se vocês gostaram. E depois que vocês lerem, se quiserem também comentar o que vocês acharam, se tiveram opiniões ao contrário, opiniões a favor, qual que foram os insights que vocês tiveram, qual que foram os seus porquês, que eu quero saber, tá? Beijos!